o fitocromo, tá? Nós vamos ver hoje algumas respostas que a planta apresenta em relação à luz, mas que não tem nada a ver com a fotossíntese, tá? Então é focado nesse fitocromo, que é um pigmento proteico que tem a capacidade de absorver certos comprimentos de luz, que a gente vai abordar hoje. E em função dessa absorção que essa proteína exerce, né, da luz, a planta apresenta algumas respostas. Então a gente vai falar da sombra, de sementes que germinam, sementes que precisam de luz para germinar, outras que não. Nós vamos falar sobre o espaçamento das culturas de novo, né, aquela questão do adensamento novamente. Então, para começar, a gente vai entender as propriedades fotoquímicas e bioquímicas dessa proteína, o fitocromo, e analisar quais respostas que a planta apresenta em função dessa capacidade de absorver luz que o fitocromo tem, né? E quais as funções mais importantes que o fitocromo está relacionado dentro do desenvolvimento de uma planta. Então tem tudo a ver com luz, a nossa aula de hoje, né? E as respostas que a planta vai apresentar em relação a essa proteína. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Então, essa figura que vocês estão vendo aí é um exemplo da resposta que a planta tem e que não tem a ver com a fotossíntese. No alto aí você tem o feijão, né? Uma dicotiledônia, e embaixo o milho, né? Na esquerda, as duas plantas da esquerda foram cultivadas na presença da luz, normalmente na presença da luz, e as da direita foram cultivadas no escuro, né? Então a primeira palavra que a gente vai começar a falar hoje é essa aqui, ó, estiolamento. O que é uma planta estiolada, né? Então, essa planta da direita está branca, amarelada. Você vê que as folhas primárias dela estão amareladas. Por quê? Nós vamos ver como que ocorre a transformação de um pigmento, de um proplastídeo em um cloroplasto. E o que acontece com um gramado, por exemplo, quando você coloca uma tábua em cima do gramado e você impede que a luz atinja a planta e a grama começa a ficar amarelada. Depois você tira a tábua, a grama volta a ficar esverdeada. Então, isso tudo são funções que a luz exerce na planta. Então, à esquerda, aí você vê planta com sistema radicular, né, desenvolvido normalmente e a coloração esverdeada, natural da presença dos cloroplastos, das clorofilas, né, toda aquela resposta que a gente tem da planta refletir os raios no comprimento do verde, né? E a gente enxergar as partes verdes. Então a gente vê que na direita você tem uma planta amarelada ainda porque ela está no escuro, ela não tem presença de luz. Então, sem a presença de luz, os plastídeos não vão se transformar em cloroplastos. Então a gente vai ver isso daí, um pouquinho disso. Tá até carregando mais rápido o slide, ó. Beleza? Então olha só, você tem dois vasos de planta aí. O mais verdinho, as plantas estão menores. O da direita, a planta está amarelada e grande. Olha o tamanho que essas plantas estão. Isso aqui, gente, se chama estiolamento. A planta está estiolada, porque no escuro é a mesma coisa que acontece. Vocês já viram plantio de floresta de eucalipto? Alguém aqui já viu? Pessoalmente? Não, pessoalmente não.
O plantio de eucalipto tem uma característica muito interessante que vocês podem se deparar, às vezes, com plantios de plantas muito adensadas. Quando o espaçamento no eucalipto, assim como qualquer outra árvore, assim como as culturas agrícolas, quando você planta elas muito adensadas, com espaçamento reduzido, essas plantas tendem a investir os fotoassimilados em altura, crescer vertical, que é o que está acontecendo com o vaso da direita. Ele está no escuro. A planta no escuro, qual que é a saída para ela? É crescer, buscar a luz. Isso aí, elas competem pela luz. Então a maneira de se sobressair é crescendo mais. E é isso que acontece com as culturas agrícolas, com o eucalipto, que eu estava dando exemplo, mas tem um lado interessante. É porque eu estou aqui na cidade, Alberlândia. Eu não estou no CCA. A internet aqui em casa está funcionando. Tem a ver com fototropismo, sim. Mas aqui não é um movimento ainda, né? Não é um movimento. É simplesmente a busca pela luz. O que que acontece? Nós vamos discutir isso mais no final. Essa planta, quando você adensa ela e ela está competindo pela luz, os fotoassimilados que ela vai produzir, ela não vai investir, no caso do eucalipto lá, ela não vai investir em crescimento secundário, que é grossura, espessura de caule. Quando a árvore engrossa, é porque ela está fazendo crescimento secundário, ela está engrossando o caule, né? Uma planta, um eucalipto adensado, ele não vai engrossar, ele vai crescer em altura. Só que o pessoal que trabalha com madeira para construção civil, aquelas escoras de madeira precisam ser finas e compridas. Então, o cara pode fazer um plantio de eucalipto visando vender escora de madeira para construção. Então, ela tem que ser fininha mesmo. Então, ele bota elas adensadas para elas virar aquelas varetas grande, comprida, que é o que eles vão usar na construção. Agora, quando o cara vai fazendo um raleamento num plantio desse, ele vai tirando algumas árvores e vai raleando, permitindo a entrada de luz. Essas plantas vão diminuir esse crescimento vertical e vão começar a engrossar. Então, tudo é baseado no manejo. O cara vai plantar pensando em vender para aquele nicho de mercado, mas ele está fazendo um manejo da luz, está trabalhando a luz, como que essa planta vai se comportar diante da luminosidade que está disponível para ela, né? Por isso que eu falei na aula passada a questão do espaçamento das plantas. Se você adensa demais, a planta vai crescer demais. Mas tem plantios de milho, que eu vou mostrar uma foto aqui no final, que é para fazer silagem. Milho para silagem, os caras querem massa verde, então a planta tem que crescer mesmo. É cada pé de milho da altura de 2 a 3 metros de altura. São pés de plantas de milho muito grandes para fazer massa verde, para fazer silagem. É diferente do cara que quer produzir espiga. Ele não vai buscar plantas de milho alta. Ele quer plantas menores, altamente produtivas, que vão respeitar o espaçamento adequado, não vai ser adensado igual o milho para silagem. Então, gente, essas coisas a gente vai ver lá no campo depois, no dia a dia de vocês, e vocês vão relacionar essas coisas, entendeu? Luz. Então, luz não é só fotossíntese, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Então, esse crescimento aqui, ó, tem a definição, né? O crescimento no escuro é chamado de escotomorfogênese. E o crescimento na luz, fotomorfogênese. Tá? Então, aqui, ó, esse pigmento que está nas folhas, o fitocromo, ele tem a capacidade de absorver luz vermelho, vermelho distante, azul e UVA. Mas a gente vai abordar mais o vermelho distante. Tá?
Nosso foco aqui vai ser em cima desses dois, que é o comprimento de 600 a 750, nessa faixa aí, tá? Beleza. Aqui esse espectro eletromagnético, deixa carregar aí, a gente já abordou isso na aula passada, sobre a região do visível. A voz está ficando numa altura boa, gente. Eu estou falando mais baixo porque eu estou com problema de voz. Então eu estou tendo que poupar a minha garganta. Eu Tá tranquilo, naturalmente assim. fico falando alto demais, então eu estou botando o microfone bem perto da boca para me falar baixo e economizar minha garganta. Eu já marquei até um fonoaudiólogo essa semana porque o negócio está meio complicado. Eu não estou conseguindo recuperar minha garganta de uma semana para outra. E eu já sofri com isso desde quando eu comecei a dar aulas. E agora eu vou ver se eu dou um jeito de cuidar da voz. Mas enfim, esse espectro aí a gente já falou, né? Semana passada, sobre a região do visível. Vai de 400 aos 700. Aqui ele jogou até os 750 por causa do infravermelho, né? E a gente vai falar muito do vermelho e do vermelho distante hoje, que vão estar aqui perto do 700, 740, nessa faixa aqui, tá? Que é a faixa que o fitocromo absorve, que a gente vai, vamos dizer assim, eu falei que ele absorve azul, o VA, o VB, mas a maioria das respostas na planta relacionada ao fitocromo estão na faixa do vermelho e do vermelho distante, né? Então aqui 700, 700 e pouco aqui, um pouquinho antes dos 700, é nessa faixa aí. Isso aí, ó, é um exemplo claro que todo mundo já deve ter visto na vida, em casa ou na roça, aí, em algum lugar, um gramado que você deixou uma tábua, um pano, uma lona, alguma coisa que cobriu a planta por alguns dias, e quando você descobre, você vê que a planta está toda, o gramado está todo amarelado por baixo. Com os passar dos dias, ele volta a ser verde normalmente, né? Isso aí é o fitocromo agindo. Na verdade, esse amarelecimento não é deficiência de nitrogênio, não é deficiência de nada isso aí. É apenas os cloroplastos estão se degradando, eles estão se convertendo em um tipo de plastídio que não tem pigmento, não vai ter clorofila, por isso que está ficando amarelado. Eu vou mostrar o esquema dos plastídeos se convertendo um no outro, mas nesse caso do amarelecimento, os cloroplastos, aqueles tilacoides, se desintegram, ele assume uma outra estrutura, não tem clorofila A, não tem clorofila B, essas clorofilas são degradadas, por isso que perde o verde, porque se tivesse as clorofilas, ia continuar sendo verde, porque as clorofilas que absorvem a luz e mostram essa cor verde para a gente ali. Né? Então, se não tem verde, é porque a clorofila foi degradada. Ela absorve o azul e o vermelho e reflete o verde. Se não tem clorofila, não vai refletir verde, então você vai ver o amarelado. Mas isso aí dá para recuperar. Claro que se deixar muito tempo, vai morrer. Essa região aí vai morrer. Mas poucos dias você consegue recuperar, que é o que vai mostrar na próxima foto aí. Olha aí, ó. Aqui embaixo na direita, o gramado já está recuperado, ó, em menos de uma semana. Então a gente vai abordar rapidamente o que é o proplastídeo, cloroplasto, estioplasto, os leucoplastos, né, que são os amiloplastos, e por aí vai. Então eu vou mostrar um esquema para vocês aí no próximo sobre isso daí, ó. O que a gente tem? Aqui em cima você tem o cloroplasto funcionando desde que tenha luz. Se você cobre o gramado com uma tábua, esse cloroplasto ele vai passar a ser um etioplasto, onde ele não apresenta aquela estrutura de tilacoides com suas membranas, onde ocorre a etapa fotoquímica, aquelas clorofilas,
vai tudo para o céu, né? Então você tem o etioplasto. Se você tira a tábua do gramado e a luz volta a incidir naquele gramado, aquelas plantas vão transformar esse etioplasto em cloroplasto novamente. E aí ele vai reassumir sua estrutura de tilacoide, sintetizar suas clorofilas, seus pigmentos, tudo de novo. Então essa organela, os plastídeos, eles têm essa flexibilidade de se converter de acordo com a presença ou não da luz, né? Mas existem outros plastídeos, né? Por exemplo, cromoplasto, que eles estão relacionados aos pigmentos dos carotenoides, ó, cores amarelo, vermelho, laranja, que dá cor aos frutos e folhas, né? Muitos dos pigmentos podem estar em cromoplastos, tá? Muitos deles. E tem um plastídeo famoso que é o amiloplasto, que é um sensor de gravidade para o sistema radicular. A gente vai ver isso quando a gente estiver nos hormônios. Ele funciona como um sensor de gravidade no sistema radicular, no ápice das raízes, para ajudar a raiz a entender e perceber a gravidade e entender que a raiz tem que crescer para baixo, né, para dentro do solo. E na parte aérea, em volta dos feixes vasculares, naquelas nervuras fininhas da folha, a gente tem uma bainha amilífera, onde eu vou ter amiloplastos também, que vão servir de sensores também na parte aérea, tá? Então eles têm diversas funções, mas o nosso foco hoje aqui é só mostrar essa questão da luz, como que o cloroplasto pode se desintegrar e retomar sua natureza normal de novo, alternando a luz em cima da planta. Então, o amarelecimento de uma planta no escuro não tem a ver com deficiência nutricional, e sim com a degradação da clorofila. Claro, quando você tem, aqui no alto também está mostrando o cloroplasto, quando ele entra em senescência, quando uma folha está ficando velha e a planta vai descartar essa folha, ela não começa a ficar amarelada, uma folha de uma planta velha, a folha madura que está em senescência, ela começa a perder o verde e fica amarelada. Ela perde o verde porque as clorofilas estão sendo degradadas, os cloroplastos estão sendo degradados. E o amarelo da folha são os carotenoides. Esses carotenoides eles já estavam ali na planta, na folha, durante o ciclo dela todinho, só que eles não sobressaíam. O carotenoide, o amarelado da folha, só aparece quando o verde da clorofila vai embora. O verde sobressai sobre o amarelo. A clorofila é mais presente do que o carotenoide. Então esse amarelo já estava ali, só que você só vai ver quando a folha entrar em senescência e os cloroplastos se degradarem, tá? Então por isso que é diferente. A deficiência nutricional do nitrogênio, principalmente, que amarela a folha, de uma folha em senescência, porque a clorofila está sendo degradada, beleza? Qualquer dúvida, vocês me interrompam. Hoje a aula vai ser mais rápida, só para adiantar para vocês. Então, olha só. Regulação de processos vegetativos e reprodutivos. Então, aqui já dá para perceber que o fitocromo ele tem função de regular o desenvolvimento, algumas etapas do desenvolvimento e da reprodução, que a gente vai falar de florescimento, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender está aqui nesse slide. Vocês vão encontrar, em alguns locais, a sigla PR ou FV. FV é de fitocromo vermelho. PR é fitocromo vermelho em inglês, né? Fitocromo em inglês começa com P e o vermelho em inglês red, né? Então vocês vão alternar de acordo com o material que vocês encontrarem, vai estar FV ou PR.
E a mesma coisa para o outro lado aqui, ó. Fitocromo vermelho distante, FVD. Ou P de fitocromo em inglês, FR, Far Red, vermelho distante. Tá? Aí vem outra coisa que vai fazer. Nesse começo vocês vão sentir muita confusão por causa da informação ser muito, né, muito nova a informação para vocês memorizar isso. Mas esse fitocromo na forma PR ou FV, vermelho, é a molécula inativa. Ou seja, o fitocromo, quando ele está inativo, é uma proteína que está inativa, ou seja, ela não está induzindo a planta a apresentar uma resposta. Quando esse fitocromo passa para a forma ativa, aí a planta vai apresentar alguma resposta. Deixa eu só ir aqui um slide para frente, eu já vou voltar, só para vocês verem a estrutura do fitocromo e tentar facilitar esse entendimento. O que é o fitocromo? É uma proteína. Então, por isso que está aqui, ó, polipeptídeo. Está mostrando a sequência de aminoácidos, né? E aqui tem um resíduo 259 de cisteína. E essa estrutura aqui, ó, é chamada de cromóforo, ou fitocromobilina. É a região da proteína do fitocromo que é responsável por absorver luz vermelha ou vermelho distante. Então, a região da proteína que absorve luz é esse cromóforo aqui. E ele dá destaque para esse carbono 14 e esse 15, porque notem que na forma do isômero cis, nota que esse radical 18 está voltado para baixo e aqui ele está mostrando como se essa ligação aqui fosse girar, fosse fazer uma rotação quando incidir a luz. Esse fitocromo, nessa condição estrutural aqui, na forma cis, ele absorve muita luz no vermelho, que é os 660 nanômetros. Quando ele absorve luz vermelha, essa estrutura vai girar. E aí, olhem na figura abaixo, que ele passa a ser uma estrutura trans, onde o radical 18 agora está na parte de cima. A dupla com oxigênio está para baixo e o radical 18 para cima. Na forma cis, a dupla com oxigênio está para cima e o radical 18 para baixo. Então ela inverte, ela faz um giro. Por isso que a estrutura de cima na forma cis, absorve mais luz no vermelho. A estrutura na forma trans, que é a parte de baixo, absorve mais luz vermelho distante, que é os 730 nanômetros. Tá? Então, essa forma que absorve vermelho é quando ele está inativo. Quando ele está inativo, ele está nessa forma cis, que absorve vermelho. Por quê? Olha como é que é fácil a gente relacionar isso. O vermelho, gente, a luz do sol é rica em vermelho. Então, durante o dia, você tem muito comprimento de luz vermelha chegando até a planta. Quando chega o entardecer, a luz do sol vai ficando mais fraca e a quantidade de luz vermelha vai diminuindo e vai aumentar o vermelho distante. Então, é característica de, durante o dia, a luz do sol ser rica em luz vermelha. A sombra ou o entardecer é mais rico em vermelho distante. Então, o que vai acontecer? O fitocromo na planta, ele vai passar a noite inteira nessa forma inativa. Não,
ela se ativa de manhã quando a luz do sol atinge. Eu vou tentar explicar isso. Se vocês não entenderem, vocês me falam. Deixa eu fazer minha sequência aí, vocês verem se vocês entendem ou não. Vamos imaginar que a planta está de noite. À noite, o que que tem? Não tem luz vermelha. Tem vermelho distante. Então, à noite, o fitocromo está desse jeito aqui, ó, na forma cis, que é inativo, tá? Então ele passa a noite inteira na planta inativo. Só que essa forma inativa, quando chegar de manhã, a luz do sol vai incidir e a luz do sol é rica em vermelho. Então esse fitocromo inativo, ele está pronto para absorver o vermelho da luz do sol. Só que o vermelho da luz do sol só vai ter quando amanhecer. Então ela passa a noite inteira inativa. Desse jeito que está aí, a forma cis. Só que essa forma, ela é apta, ela é capaz de absorver o vermelho. Só que esse vermelho só vai chegar para essa planta de manhã, quando tiver a luz do sol. Quando incidir a luz do sol de manhã, o vermelho vai incidir nele e vai transformar ele na forma trans, que é a proteína ativa. Aí a planta vai florescer, a semente vai germinar, o coleóptilo vai crescer durante o dia. Essa parte, da noite para o dia, vocês conseguiram acompanhar? Beleza. Então, ela passou a noite inteira na forma inativa, né, que é a parte de cima. Quando chegar de manhã, vai chegar a luz vermelha do sol e essa forma inativa, na forma cis, ela é capaz de absorver muito 660, que é o vermelho. Então, a forma inativa, de manhã recebe a luz do sol, absorve o vermelho e passa a ficar o dia inteiro, enquanto tem luz do sol, na forma trans, que é a forma ativa. E aí, gente, isso aqui é igual um interruptor de tomada, de uma lâmpada. Você aperta o botão do interruptor e a lâmpada acende. Mas existe um caminho, uma fiação elétrica da tomada até a lâmpada. Esse caminho da tomada até a lâmpada não é o fitocromo que faz. O fitocromo é o botão da tomada. É o botãozinho de ligar e desligar. Fitocromo ligado, a luz acende. Fitocromo desligado, a luz apaga. Agora, o caminho da tomada até a lâmpada se chama uma rota metabólica. Existe uma rota metabólica que é ativada quando o fitocromo está ativo. Uma rota metabólica, eu posso dizer o quê? Reações químicas. A gente não viu lá no processo da respiração, a via glicolítica lá, uma glicose não começava como glicose terminava em 2 moléculas de piruvato, não tinha um monte de enzima que participava da via glicolítica? Aquilo ali é uma rota metabólica, tem um começo e tem um fim. O fitocromo é a mesma coisa, o fitocromo é o começo, ele dá o start. Dali para frente é uma rota metabólica, enzimas, reações químicas que vão chegar a fazer a planta apresentar uma resposta, como por exemplo o florescimento. O fitocromo inicia e a planta daqui a algumas semanas ou meses vai florescer. Ele só faz o início, só o start. Então, o fitocromo, na forma trans, ele está ativo durante o dia, porque tem muita luz vermelha. Tá bom, Valentina, beleza. Essa aula hoje vai ficar melhor, mais bem gravada. Então, esse fitocromo vai passar o dia todo ativo na forma trans. Quando começar a entardecer, a luz do sol vai começar a diminuir
E, lógico, a luz vermelha vai diminuir, a quantidade de luz vermelha vai diminuir e vai começar a aumentar o vermelho distante no entardecer. Esse fitocromo trans, que é a forma ativa, ele tem capacidade de absorver o vermelho distante também. Né? Ele vai absorver o vermelho distante e aí vai perceber o que? Opa, é o sinal que eu tenho que desativar. Então, essa forma ativa, gente, ela não fica absorvendo o vermelho, porque ele já está ativo. Vocês têm que entender isso aqui, ó. A forma transativa... Ai, deixa eu voltar. É, a noite inteira absorvendo o vermelho distante. Só que esse vermelho distante vai fazer o quê? Vai pegar todos esses fitocromos que estavam ativos, né? E vai desativá-los, transformar eles na forma cis. Quando dá o entardecer e começa a chegar um monte de luz vermelho distante, que é os 730 nanômetros, essa forma trans automaticamente volta a ser cis, para passar a noite inteira inativado. Então, o que vocês têm que entender também é que a forma ativa, ela não vai ficar absorvendo vermelho, ele já está ativo. Pensem só, vamos supor que durante o dia está chegando luz vermelha. O vermelho interessa para quem? Para aquele fitocromo que está na forma cis. Se transformar na forma trans e passar o dia inteiro ativo. Se não chegar nenhum vermelho distante durante o dia para esse fitocromo, gente, ele vai passar o dia inteiro ativo, trabalhando. Ele não quer saber mais do vermelho. O vermelho só foi importante de manhã, quando passou ele do cis para o trans. De manhã é importante. Não, vermelho distante à noite. Vamos lá, de novo. Esse fitocromo aqui de cima, na forma cis, passou a noite inteira nessa forma. E de noite não tem vermelho, pode ter o vermelho distante. Então ele passou a noite inteira na forma cis. Quando amanheceu, começa a chegar vermelho. E esse fitocromo, ele tem a capacidade de absorver muita luz vermelha. E se ele absorver o vermelho, ele passa automaticamente para a forma trans. Absorveu o vermelho, passou para trans, pronto, acabou, não precisa mais de vermelho. Eu não preciso ficar injetando luz vermelha nele para manter ele na forma trans, não. É uma luz vermelha, passou para o trans, beleza, o dia inteiro ativo. Quando chegar ao entardecer, que o vermelho acabar, automaticamente o vermelho distante vai estar aumentando. Na sombra, no entardecer, tem muito vermelho. O X da questão é o vermelho distante, que está aumentando de tardinha aí na sombra. A hora que aparecer esse vermelho distante, não é energia, não é a quantidade de energia que vem no fóton vermelho ou vermelho distante, não. É só a questão da configuração estrutural do fitocromo mesmo. Não tem a ver com o comprimento de onda ser mais energético ou menos energético, não. Aqui é só qualidade. Qualidade é comprimento de onda diferente. O que manda aqui é a qualidade, o tipo do comprimento de onda, e não a energia que está vindo nele. É um sinal, é só um sinal. O sinal não precisa ser, não tem que ser forte nem fraco, basta ser o sinal para ele mudar. Então, quando ele está a noite inteira na forma cis, ele não recebe vermelho, porque de noite não tem vermelho. Mas quando chegar de manhã e incidir uma luzinha vermelha do sol, ele passa do cis para o trans. E aí não precisa mais de vermelho, ele vai continuar na forma trans. Quando chegar de tarde,
vai aparecer o vermelho distante, vai começar a ficar mais alto o vermelho distante. E aí, essa proteína trans tem uma capacidade de absorver muito vermelho distante. O vermelho, eu posso incidir o vermelho nele aqui, mas não vai fazer nada com ele. Quem vai mudar alguma coisa aqui é o vermelho distante. A forma trans é sensível ao vermelho distante. Então, quando aparecer o vermelho distante, essa forma trans, que passou o dia inteiro ativa, vai ficar na forma cis, inativa. E aí, como não tem vermelho de noite, só tem vermelho distante, ele vai ficar inativo. Ficar a noite inteira inativo. Então, essa mudança vai acontecer de acordo com a qualidade de luz que essa proteína receber. Então, a questão aqui é qualidade, comprimento de onda diferente. Beleza, gente? Isso. Quando incidir o vermelho, ele passa para a forma trans. E aí ele fica ativo, e aí ele vai desempenhar, vai ativar alguma rota metabólica na planta durante o dia. De noite não, de noite ele desliga, não funciona, não vai ativar nenhuma rota metabólica à noite, porque ele vai estar inativo. Isso aí vai acontecer todo santo dia, de noite. Vai acontecer na sombra. Então a planta, ela vai perceber as mudanças que ocorrem no ambiente em relação à qualidade da luz. É a mesma coisa que a gente vai falar de semente de planta daninha. Por que que você pegar lá no CCA, no lavrado lá, se você passar um trator com uma grade e revirar aquele solo e irrigar aquilo, vai germinar tudo quanto é desgraça de planta daninha que você nem imagina que tem ali. Porque essas sementes estavam a uma profundidade de solo muito profunda que a luz não chegava lá. Quando essa semente vem para a superfície do solo e recebe luz, essa germinação é despertada. É diferente de uma soja e de um feijão, que você pode plantar ela a profundidades maiores, aí 5, 6 centímetros, 10 centímetros, ela vai germinar. Mas nós vamos falar disso mais depois. Isso, o vermelho distante só vai estar na forma ativa quando incidir luz nele. É porque faz uma confusão chamar esse aqui de cima de inativo de vermelho, porque a gente relaciona vermelho, luz do sol, tá tudo funcionando. Não, a luz do sol vai fazer ele mudar de conformação. A forma inativa justamente tem essa capacidade de absorver vermelho para ele mudar, para ele ser ativado. Então a luz do sol vem e ativa. Então é a forma inativa, que é o cis, que tem a capacidade de absorver a luz do sol e mudar para trans, que é a forma ativa. Logo, a forma ativa vai ser sensível ao vermelho distante, que é da sombra, do entardecer. É como se fosse o sinal para ele desativar. Né? Esse vermelho distante só vai ficar mais rico no entardecer. Então, é um sensor que a planta tem de perceber a mudança da luz do sol. A planta usa isso para perceber. E não tem nada a ver com a fotossíntese. A fotossíntese lá, rubisco, aquelas ativações de enzima vão estar ocorrendo independente disso aí, né? Tem luz, tem fotossíntese. Não tem luz, não tem fotossíntese. Essas respostas do fitocromo aqui são outras coisas que não tem nada a ver com a fotossíntese. Então, vocês vão se deparar com isso aqui nos livros, essa conversão aqui, ó, mas ela é baseada em tudo aquilo que eu falei, tá?
Então vai fazer um pouco de confusão na cabeça, eu sei que faz. Então vocês têm que dar uma leitura de novo nesse assunto, para isso aí fixar mais fácil na cabeça de vocês. Porque à primeira vista eu sei que faz confusão sim. Esse trem de vermelho, vermelho distante. Faz confusão na cabeça sim. Isso aqui, que está aqui no 9, a gente já falou basicamente tudo dele com aquela figurinha ali. Depois tem mais alguns exemplos aqui que a gente vai voltar a falar deles. Então, só para lembrar, o vermelho está dentro do 650, 680 e o distante 710, 740. São um comprimento um pouco maior. Então, voltando a reafirmar, o que interessa aqui é a qualidade, o tipo da luz, não a energia que está chegando. O fitocromo ele vai ser sensível a essa é uma pequena mudança, é uma diferença muito pequena do 650 para o 710, 740. É muito pouca diferença. Mas aquelas ligações lá, duplas e simples na estrutura do fitocromo são capazes de diferenciar esses comprimentos de onda e ele se tornar ativo ou inativo. Ok, gente? Esse aqui agora é um experimento que fizeram quando descobriram essas questões de fitocromo. Isso aqui é uma placa de Petri e colocaram semente de alface sobre um papel toalha, né, um papel umedecido com água, para essa semente poder absorver a água do papel e depois de alguns dias germinar, né? Só que aí fizeram alguns tratamentos aqui com essas sementes. Ó. Estas sementes aqui ficaram só no escuro, né? E aí, o que aconteceu? Verificaram-se uma pequena germinação aqui, só de uma pouquíssima semente aqui, muito pouco, no escuro. Quando incidiram outra placa de Petri, a luz vermelha, eles perceberam que a germinação foi bem maior. Tem bem mais sementes que emitiram a radícula aí, ó. Agora, o terceiro caso, eles incidiram luz vermelha e logo em seguida colocaram luz vermelho distante. Então eles colocaram qualidades de luz diferentes, isoladas. Primeiro o vermelho, depois o vermelho distante. E aí o que aconteceu? A semente não germinou quase nada. Nos experimentos seguintes, eles continuaram alternando a qualidade de luz. Ó. Primeiro o vermelho, depois o distante. Depois, por último, o vermelho de novo. Sementes germinaram. E no último caso, eles alternaram de novo, finalizando com o vermelho distante. E a semente não germinou. Então, notem nos exemplos que aonde o último flash foi o vermelho, que foi a segunda placa de Petri, e a quarta, as sementes germinaram. Aonde o último flash ou não teve vermelho, que foi o primeiro caso, que era só escuro, não tem vermelho. A terceira placa, a última é vermelho distante. E a última placa aqui, o último flash foi vermelho distante. Ou seja, a semente não germinaram. Então, a alface é uma típica resposta fotorreversível, controlada pelo fitocromo, ou seja, é uma semente que depende da luz para germinar. Logo, uma semente pequena tem pouca reserva. Por que a semente pequena vai depender da luz? É o caso das plantas daninhas. Uma semente de alface, se você semear ela muito profunda no solo, ela não vai germinar. Por quê? Ela não é besta de germinar muito profunda, porque ela não tem reserva para romper a camada do solo.
e chegar até a superfície. Imagina que a reserva dela seja para emitir uma radícula de 3 centímetros e ela esteja semeada a 5 centímetros de profundidade. Ela não vai atingir a superfície para receber luz do sol e começar a fazer fotossíntese. Então, as sementes pequenas, elas apresentam, a maioria delas, essa sensibilidade à luz. Ela só vai germinar quando ela perceber que tem luz disponível, que a condição está boa para ela emitir radícula e parte aérea. A soja, o feijão, o milho, o trigo, essas grandes culturas já foram melhoradas ao longo dos anos, e se algum dia eram sensíveis à luz, isso foi eliminado durante o melhoramento. E hoje você pode plantar a soja, o feijão, o milho a profundidades aí, que ela não vai depender de luz, de nada. Ela vai germinar, porque ela tem uma reserva grande. Ela pode romper vários centímetros de camada do sol com raiz, coleóptero, com a parte aérea. Ela vai conseguir romper o solo e receber luz e começar a fazer fotossíntese. A semente pequena não tem reserva para isso. Tá, gente? Então vocês percebam essa diferença entre sementes pequenas, principalmente plantas daninhas, comparada com sementes grandes, das grandes culturas, tá? Aqui ó, tem algumas respostas para a gente dar nome aos bois, né? O que esse fitocromo regula? Eu já falei de germinação, falei de florescimento por alto, mas aqui tem alguns exemplos, ó. Em alface, germinação. Em aveia, desestiolamento. Então imagina, a planta está estiolada, ela estava sombreada, estava crescendo muito em altura. Recebeu luz, ela paralisa esse crescimento excessivo em altura, então ela vai desestiolar, parar de crescer em altura. Na mostarda, formação do primórdio foliar, antocianina. Na ervilha, alongamento do entrenó, ó, entre uma folha e outra, entre um galinho e outra, né, o entrenó vai ser alongado, vai aumentar de tamanho. Em outras, carrapicho, ó, inibe o florescimento. Aí tem mais outras respostas aí, para briófita, pteridófita, para gimnosperma, acúmulo de clorofila, crescimento, plastídeos, orientação do cloroplasto em relação à luz. Então, gente, não são muitas respostas que a gente vai ver do fitocromo, tá? Não é um mundo de coisas, não. Mas, mesmo que não sejam muito numerosas, elas são extremamente importantes para cada uma dessas culturas. Agora, as características das respostas induzidas por fitocromo. Aqui dá para dar uma ideia, quando eu estava falando de rotas metabólicas, o que acontece aqui mais ou menos. Você tem classificação de eventos bioquímicos rápidos. O que é um evento bioquímico rápido numa planta? Pode ser um movimento reversível de uma organela dentro da célula e volume celular. Isso aqui a gente vai ver o caso daquela plantinha dormideira, quando a gente encosta a mão nela, a folhinha dela se fecha toda, que está relacionado com potencial hídrico, com potássio, com cloro. É um movimento rápido, expansão e encolhimento. Então o fitocromo está relacionado com eventos rápidos e respostas mais lentas, como, por exemplo, o crescimento da planta propriamente dita. O florescimento é algo mais lento. Ele não acontece de hoje para ontem. Para uma planta florescer, ela já recebeu o estímulo há semanas atrás. Então, florescimento não é estimular hoje, amanhã floresce, não. O estímulo ele vem de alguns dias ou semanas já. Vem se acumulando e a planta culmina com o florescimento. Então não é algo rápido, não.
Então, todos esses eventos, gente, tanto o crescimento como uma resposta rápida, depende de rotas metabólicas de transdução de sinais, enzimas, reações. Tudo depende de rotas metabólicas, tá? Então o fitocromo vai estar relacionado com coisas que são rápidas e coisas que são lentas dentro da planta. O que mais? Agora tem umas definições aqui, duas definições. O que é período de atraso, chamado de lag time, e tempo de escape? Vamos ver o que são essas duas coisas. Período de atraso é o tempo entre o estímulo e uma resposta. Eu acabei de falar aqui do florescimento, que o florescimento geralmente é uma resposta lenta, demorada, que o estímulo ocorre hoje e o florescimento vai ocorrer daqui a semanas. Então, o tempo entre o estímulo e a resposta é chamado de período de atraso. Só que tem períodos de atraso que podem durar apenas minutos, como está colocado aí, ó. Tem respostas que você induz agora e daqui a alguns minutos já tem a resposta. A planta já apresenta a resposta. E tem outras que demoram semanas, como o caso do florescimento. Tá? Então essa é a definição para período de atraso. Esse atraso está relacionado com o momento do estímulo e o momento da resposta. Esse intervalo de tempo entre o estímulo e a visualização da resposta. Agora, as mais rápidas estão aí, ó, movimentos reversíveis de organela, né, que eu já tinha falado, ou alterações reversíveis de volume, que está relacionado com, eu vou falar hoje de novo, do tal do pulvino e do movimento das folhas compostas, no caso da dormideira, que é aquela que você encosta o dedo e ela se fecha todinha. Né? É uma expansão e encolhimento rápido, está relacionado com potencial hídrico. Uhum. Isso mesmo, aquilo dali é um movimento rápido. Que aí a gente vai falar de nastismos, né? Plantas nicnásticas. Mas já nós vamos chegar lá. Aqui é só para dar essa introdução, para a gente ver e entender o que é o período de atraso, o tempo entre o estímulo e a resposta. Aí agora aqui, deixa eu carregar aí. Aqui nós temos alguns exemplos. Ó. O alongamento de caules após o aumento nos níveis do fitocromo ativo. 8 minutos. Então, o caule pode começar a se alongar 8 minutos após haver o estímulo. Estímulo esse induzidos pelo acréscimo da forma do fitocromo ativo, que é o PFR. Florescimento, período de atraso de várias semanas. Né? No que esse período de atraso pode auxiliar na ciência? Dá para avaliar os tipos de eventos bioquímicos que poderiam preceder e causar a indução de tal resposta. Como assim? Ó, quanto mais curto for o período de atraso, por exemplo, de minutos, menos eventos bioquímicos podem estar envolvidos. Ou seja, você pode ter uma rota metabólica pequena. O começo até chegar ao fim, se tiver poucas reações, esse evento pode ocorrer mais rápido. Se eu tiver um evento que depende de uma rota metabólica muito grande, muitas enzimas, muitas reações, isso aí pode demorar. Então, o período de atraso mais demorado quer dizer que tem rota metabólica maior, muitas reações químicas, tá?
Então, isso aí auxilia ao entendimento de que se aquilo dali ocorre, estímulo e resposta rápido, tem poucas reações químicas envolvidas. Isso aí já conseguiu se relacionar tranquilamente. Agora vamos ver o que é o escape da fotorreversibilidade. Essa palavra escape, ela é fundamental para a gente entender isso. Escapar da fotorreversibilidade. Se o fitocromo vermelho ele transforma a forma inativa na forma ativa, e o vermelho distante vem e passa a forma inativa para a forma ativa. Nem sei se eu falei o correto agora, acho que eu errei aqui. O fitocromo vermelho pega a forma inativa e passa ela para a forma ativa, que é a trans. Aí vem o vermelho distante, pega essa forma trans e desativa ela, passando para a forma cis. Agora eu falei certo. Então, isso é uma fotorreversibilidade. Quer dizer que uma luz bloqueia o efeito da outra. Um tipo de comprimento de onda é capaz de reverter o efeito do outro. Isso é fotorreversibilidade. Essa proteína, o fitocromo, permite à planta regular isso. Agora, imagine a seguinte situação. O que é escapar da fotorreversibilidade? Vamos supor que eu peguei uma semente e agora acendi uma lâmpada em cima dela, estou incidindo luz nela e deixo essa luz ali por 24 horas. Logo na luz da lâmpada está indo muito vermelho, né? A luz da lâmpada, imagina dentro de um laboratório, você consegue fazer, né, incidir luz, qualquer lâmpada vai ter luz vermelha. E aí eu deixei 24 horas. O que aconteceu? A luz vermelha incidiu na semente, o fitocromo foi ativado, ele, a partir do momento que ele é ativado, o processo de germinação começa. Desde que essa semente tenha água, né, que ela esteja embebida na água úmida, o processo de germinação começa. O que envolve o processo de germinação? Você vai ter uma hidrólise, um consumo daquelas reservas que a semente armazenou no endosperma, carboidrato, lipídios, proteína. Muitas enzimas, as alfa-amilases, beta-amilases, lipases, proteases, várias enzimas são ativadas para começar a degradar o material do endosperma, começar a ter multiplicação e expansão celular, crescimento de radícula de parte aérea. Aonde eu quero chegar com isso? Se daqui a 24 horas todo esse processo se iniciar, será que se eu for lá e apagar a luz, essa germinação da semente vai continuar ou não? Se essas reações químicas, gente, lembra que eu falei que o fitocromo é só o botãozinho do interruptor, ele só dá o start. O que vem depois são eventos de enzimas, de reações que não dependem mais do fitocromo. Se a germinação após 24 horas chegou num nível que o fitocromo não comanda mais nada, ele só deu início e o trem desandou, começou a funcionar tudo direitinho, as enzimas estão hidrolisando, estão quebrando tudo para fazer raiz, parte aérea. Você apagar a luz ou não, não vai fazer diferença nenhuma para essa semente. Muito menos não vai fazer, motor de partida. Muito menos diferença vai fazer se você incidir luz vermelha distante.
Eu vou lá meter uma luz vermelho distante, só o vermelho distante naquela semente. Será que eu vou bloquear essa germinação? Não vai. A germinação já atingiu um nível de reações químicas que a única coisa que você pode fazer para parar ela é se você secar essa semente, tirar a água dela, aí você mata ela também. Mas em termos de luz, gente, isso é escapar da fotorreversibilidade. As reações químicas já chegaram no nível que eu posso incidir vermelho distante, eu posso tirar o vermelho, não vai parar a germinação. Agora, vamos supor que essa mesma semente, eu coloquei luz na lâmpada agora, e daqui a 5 minutos eu desligo a luz e boto um vermelho distante. Estou sendo bem drástico nos exemplos para a gente entender mais fácil. Será que aquela degradação do endosperma, aquelas enzimas começaram? Talvez não. 5 minutos, 10 minutos, meia hora, talvez não. Aí sim eu posso jogar um vermelho distante que ele vai bloquear o processo. Aí eu vou estar exercendo a fotorreversibilidade. Então, isso que é escapar da fotorreversibilidade. Os eventos em... Isso aqui a gente já viu, após este período, a resposta é dita escapada do controle da reversão. O mais importante é o tempo que leva o fitocromo ativo para completar sua ação primária. Entenderam isso aqui, gente? O tempo que leva o fitocromo ativo para completar sua ação primária. Se a ação primária da germinação requer 3 horas de luz, se você der 3 horas de luz e tirar a luz e for botar o vermelho distante, você não vai conseguir bloquear mais. Agora, se você só deu 2 horas e colocou de luz e depois coloca o vermelho distante, aí você consegue aplicar a fotorreversibilidade. Então, o tempo de escape representa o tempo que leva antes que a sequência total de reações torne-se irreversível. Pode ser de 1 minuto até horas. Então, nós tivemos 2 conceitos aqui. Período de atraso é o tempo entre o estímulo e a resposta. Escape da fotorreversibilidade é o tempo que leva o fitocromo para completar a sua ação primária. O tempo que leva antes que a sequência total de reações torne-se irreversível. Claro que cada resposta da planta, florescimento, germinação, alongamento, cada uma tem tempo para isso se tornar irreversível ou não. Cada evento no desenvolvimento da planta vai ter um tempo que você pode reverter aquilo. Passando desse tempo, você não consegue reverter mais. Claro que isso aí é para nível de conhecimento, entender o que acontece com a planta. Ninguém vai ficar indo lá bloqueando o evento, mudando luz vermelha, vermelho distante, não. Isso aqui é só para a gente entender o comportamento da planta, entender, compreender o fitocromo. Agora, nós vamos falar de algo que a gente já comentou um pouquinho na aula passada, que é de irradiância. Nós temos 2 parâmetros aí, um se chama fluência, o outro irradiância. Note que aqui dentro dessa caixinha verde está micromols por metro quadrado. Na de baixo está micromol por metro quadrado por segundo. A única diferença aqui é o tempo. Então, a diferença entre fluência e irradiância é o fator tempo, tá? Então, a fluência é a quantidade de luz. Então, é o número de fótons que atinge uma área. Micromols por metro quadrado, ó. Micromols é a quantidade de luz, metro quadrado é a área. A irradiância é a quantidade de luz dentro daquela área por tempo.
Então a folha, toda a folha tem uma área foliar, a planta como um todo tem uma área foliar, juntando todas as folhas. Então ela está recebendo uma quantidade de luz numa área foliar X, num fator tempo, 1 segundo, 1 minuto. Isso é irradiância. Tem aparelho para medir isso. Você bota ele na luz do sol, né? Ele marca o tempo. O sensor do aparelho tem uma área conhecida. Então ele consegue determinar, hoje, um dia nublado, quantos micromols por metro quadrado por segundo chega na minha planta num dia nublado. E quanto que chega na minha planta quando o céu está limpo. Então, a presença de nuvens ou não interfere na quantidade de luz que está chegando na planta. Tá? E isso tudo a planta percebe. Não imediato, mas ela percebe ao longo dos dias esse acúmulo de luz que chega até ela. Ela consegue. Então esse termo irradiância, ele é muito comum, vocês vão ver muita coisa quando se depararem com esse tipo de assunto. Luz, né? Luz do sol, fotossíntese, vai ter muita questão de irradiância. E aí, gente, essa parte do fitocromo, ela se divide, quando fala de fluência e irradiância, em 3 tipos de resposta que é definido pela quantidade de luz. Por exemplo, a germinação, será que precisa de muito ou pouco? O florescimento, precisa de muito ou pouco? Então, o primeiro tipo de resposta é a de fluência muito baixa. Essas siglas aqui é do inglês, tá? VLFR. Mas traduzido fica a resposta em fluência muito baixa. A segunda é LFR, resposta em fluência baixa. E a terceira, HIR, resposta em irradiância alta. Qual a diferença delas? As duas primeiras falam de fluência e a última fala de irradiância alta. Vamos só voltar aqui para vocês entenderem. Ó. Fluência é quantidade de luz por área. Irradiância envolve tempo, tá? Então vamos lembrar disso. A fluência só fala de luz na área conhecida. E a irradiância, luz na área por tempo. Olha só uma coisa. Tem resposta na planta, então, que só vai depender daquela luz chegar. Chegou a luz na planta, aquela quantidade muito pequena, porque fluência muito baixa é quantidade de luz numa área, então é quantidade de luz pequena, fluência muito baixa, uma quantidade mínima de. Tem resposta, gente, que precisa de quase nada, quase nada, quase nada. Então, o que define aqui é só chegar. Chegou aquela quantidade de luz ali, pronto, a planta vai apresentar a resposta, mesmo sendo uma quantidade muito pequenininha. Esta do meio aqui, a resposta de fluência baixa, é uma quantidadezinha de luz maior do que a anterior, mas ainda assim não é algo fora dos padrões. Inclusive, a maioria das respostas que a gente vê nos vegetais estão alocadas nesta classificação aqui. Elas dependem de fluência baixa. É uma quantidade de luz que engloba a maioria das respostas que os vegetais apresentam. Uma certa quantidade de luz por área. Agora, essa terceira, além dessa quantidade de luz por área, ela depende do tempo. O tempo que essa luz fica incidindo na planta. Tá? Então não é só mais a qualidade, não é só chegar ao comprimento tal na planta que ela vai apresentar a resposta. Vai ter que chegar aquele comprimento e tem que respeitar um tempo mínimo de incidência daquela luz. Por exemplo, se a planta precisa de 2 horas de luz para apresentar uma resposta X, tem que chegar 2 horas a quantidade de tantos micromols
por metro quadrado nas 2 horas lá. Se der 2 horas essa luz parar de incidir, a resposta não vai acontecer. Porque não é só chegar a luz. Tem que respeitar o tempo. A planta ela tem que receber aquela luz durante um tempo para apresentar uma resposta. Então, olha como que o vegetal é muito mais complexo do que a gente imaginava. É só botar a planta na luz do sol que ela vai crescer, florescer, produzir, tudo mil maravilha. Não é nada disso. A coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. E aí, existe um outro fator que é chamada lei da reciprocidade. Que na verdade, essa lei da reciprocidade, ela vale para essa resposta aqui, onde a maioria dos vegetais se encontram. Vamos entender o que é lei da reciprocidade. Deixa eu só passar para o próximo. Imagine que um breve pulso de luz vermelho induz uma resposta se a luz for intensa o suficiente. Intensidade. Ou seja, se a luz incidir na planta num tempo muito curto, mas for uma luz muito forte, ela está compensando uma luz muito forte durante um tempo curto. A planta pode responder, porque chegou muita luz num espaço de tempo curto. Mas, ao mesmo tempo, a planta pode responder também se chegar pouca luz num espaço de tempo muito grande. Uma coisa ao contrário da outra. Muita luz durante pouco tempo, a planta responde. Ou então, pouca luz durante muito tempo, a planta também responde. Então, uma luz muito fraca vai funcionar se o tempo de radiação for longo. Então, é uma compensação. Essa lei da reciprocidade compensa o tempo com a intensidade. Então, o tempo pode ser curto se a intensidade for alta. O tempo pode ser longo, né, com a intensidade da luz baixa. Então, a maioria dos vegetais apresentam este tipo de comportamento. Eu falei que a maioria das plantas se encontra dentro dessa resposta influência baixa. Esta resposta pode ser apresentada pela planta dentro desses 2 fatores que eu falei. Muita luz durante pouco tempo ou pouca luz durante muito tempo. Isso aí é a compensação do tempo com a intensidade. Agora, essas duas da extremidade, tanto essa da fluência muito baixa, que é uma luzinha pequenininha, uma quantidadezinha de luz mísera, isso aí não funciona, mas aí também pouca coisa dos vegetais está aqui, muito pouca coisa. E essa irradiância alta, que precisa de um tempo X também, poucas respostas da planta estão aqui. Então faz a gente entender que a flexibilidade maior das plantas está nessa do meio aqui, ó, que é algo que a gente imagina mais fácil durante o dia. Isso aqui dá mais flexibilidade para o vegetal, ó. Se chega muita luz ou se chega pouco, mas se o tempo compensa, ela apresenta. Agora, isso aqui dá mais flexibilidade para a planta, ao contrário dessas duas das extremidades, que fica muito restrito. Imagina a última aqui, a planta só vai responder se chegar aquela luz muito forte durante um tempo X. Mas se não chegar, aí a planta não apresenta a resposta. Por isso que a natureza fez a maioria dos vegetais se encaixar aqui, ó, no meio, onde tem mais flexibilidade. Então isso é a lei da reciprocidade. E aqui, ó, no próximo aqui,
Eu só trouxe aqui o exemplo do milho para vocês verem quando uma semente, aqui eles fizeram um experimentozinho com a profundidade de semeadura, mais ou menos, ó. Essa primeira semente foi semeada a 2,5 centímetros de profundidade, a segunda a 5, depois 7,5, depois 10 centímetros de profundidade. E a semente ela emite, né, a sua estrutura de mesocótilo e coleóptilo para romper essa profundidade do solo, e isso ocorre no escuro. A semente do milho só precisa da água, né, da temperatura adequada e a água, e ela tem reserva suficiente dentro do endosperma para emitir essas estruturas e conseguir romper o solo. E aí o coleóptilo aqui, ó, que aqui na figura da direita está mostrando, é um desenho, né? O coleóptilo, quando ele tem essa estrutura aqui, ó, porque as folhas da planta de milho, elas estão protegidas por essa estruturazinha do coleóptilo. Ela pontudinha aqui na ponta para poder romper as camadas do solo e proteger a folha. Essa estrutura do coleóptilo só se rompe quando ele recebe luz. Tanto é que você vê o milho quando germina, sobe essa pontinha do coleóptilo, fica lá. Aí, daqui a alguns dias, isso aí se parte e expõe as folhas da planta, as folhas primárias. Então, essa estrutura ela é pronta para romper as camadas do solo, sem danificar as folhas que estão aí dentro protegidas. Então, as sementes grandes, né, no caso aí, ó, essa monocotiledônia, né, ela tem reserva para romper a estrutura do solo. Né? Diferente das dicotiledôneas, né, que vão germinar os coleóptilos para cima do solo. Né? Era as definições de germinação, que vocês vão ver isso em sementes. Semente, germinação epígea e hipógea. Tem umas definições assim, que diferencia as mono das dicotiledôneas. Mas enfim, é só para trazer uma ideia para vocês que uma semente pequena não pode ser semeada muito profunda porque ela não tem reserva para romper essas camadas do solo. Então ela só vai germinar quando ela estiver na superfície, que ela perceber que a qualidade da luz é adequada, e aí ela vai emitir sua radícula, seu embrião, para poder germinar e gerar uma planta nas condições adequadas. Por isso que eu falei a questão do lavrado. Você passar uma grade lá, vai aparecer um monte de planta que estavam enterradas, sementes, né, enterradas, e que a condição não é adequada, então não vai germinar. Você acha que não tem mais nada ali, mas tem um banco de semente ali, e essas sementes duram anos. Né? A viabilidade dessa semente de planta daninha é gigante, diferente das grandes culturas, que a viabilidade, mesmo mantendo em baixa umidade e câmara fria, a viabilidade não se compara com essas de plantas daninhas, de jeito nenhum. E aí, só para destacar também a questão, né, das sementes, essas grandes culturas que a gente fala, aqui no caso o milho, sementes fotoblásticas positivas e negativas. As positivas são aquelas que dependem da luz para germinar, e as negativas que não dependem. Ô, Tony, eu não vi aí o comentário, só apareceu metade dele. Os cientistas Não, conseguiram era germinar o uma. quê? É, minha reportagem aí que os cientistas conseguiram germinar uma planta, uma árvore com mais de 3.000 anos, as sementes tinham. Cacetada. É mesmo? Tá Era uma doido. árvore que estava em extinção lá. Era o tempo dos faraó, ela. Jesus Cristo. Vocês têm noção que uma semente dessa para germinar, é porque o embrião dela tá vivo até hoje? Você tá doido, cara. Se o embrião dela não tivesse morto, ela não germinava, não. Não tinha milagre nenhum para fazer essa semente germinar, não. É algo incrível mesmo. Viu? Beleza. Então vamos para as partes das funções ecológicas do fitocromo. Agora são as coisas mais do que acontece aí, que a gente vê que pode relacionar com o fitocromo.
Primeiro, movimento e fechamento das folhas, que eu já falei um pouquinho da dormideira lá, que é chamado de nictinastia, movimentos nictinásticos, né? Por isso que eu estava falando no começo, vocês falaram aí de heliotropismo, ou tropismo, gravitropismo, né? Essa parte dos movimentos está relacionado com a luz também, né? Então isso aqui, ó, é o ritmo circadiano vegetal regulado pela luz. Movimento de abrir e fechar folhas, né? Então, folhas e folíolos estendem-se horizontalmente para interceptar a luz de dia e dobram-se verticalmente à noite. É aquele comportamento de maximizar a absorção de luz durante o dia e movimentar-se ao contrário durante a noite, porque não tem essa incidência de luz, né? Então a gente vai falar do pulvino novamente e do cloro do potássio que eu tinha falado na aula anterior. Então, alterações dos ângulos foliares ou dos folíolos naquelas folhas compostas, causadas por mudanças rítmicas da turgidez das células do pulvino, ó, cloro e potássio. Vou botar aí no pulvino de novo, para vocês relembrarem que eu passei outro dia rapidamente sobre esse assunto. Então aqui, ó, é como se fosse uma folhinha composta. Folhinha composta, vocês têm muitos exemplos. Aquele flamboyant, por exemplo, que está lá no gramado do CCA, do prédio principal lá, é uma planta que tem folha composta, né? Que tem vários folíolos. Então, aqui é como se fosse um limbozinho da folha para um lado, o outro limbozinho da folha para o outro, né? A gente tinha comentado isso. E essas folhas, elas têm células ventrais, né? E dorsais, que vão alternar em estados de turgidez e flacidez em função da presença ou ausência dos íons cloro e potássio, que vão estar rapidamente entrando ou saindo. Isso é rápido demais. É mudança de potencial hídrico, de potencial dissoluto. Para fazer a célula ficar túrgida, a água tem que entrar. Para ficar flácida, a água tem que sair. Então, essa entrada e saída é muito rápida, né? A mudança de potencial hídrico é muito rápida. E aí ela consegue movimentar a folha. Quando você entra nessa questão de movimento de folha, você vai até naqueles casos das plantas carnívoras, né? Tem as próprias as gavinhas do maracujá, a gavinha, quando ela se enrola, é um tipo de movimento também, que está descrito dentro dos vegetais. Então tem muita coisa aí que está envolvida com um impulso elétrico também. Tem uma parte de impulso elétrico, tem coisas que ainda não são muito bem esclarecidas, tá? Mas aos poucos essas informações vão surgindo, né? Então, os movimentos de abertura e fechamento de folíolos são consequentes de variações no turgor da célula do pulvino, localizado na base dos folíolos, né? Então, aqui eu até botei uma foto aqui, ó, deixa eu carregar aí para vocês. No caso da dormideira, que é a mimosa púdica. Essa aí, ó. Esse caso aí tem impulso elétrico, tem a ação do pulvino e a gente chama de tigmotropismo, movimentos foliares tigmonásticos, porque é sensível ao toque. Então, as plantas carnívoras também têm esse tigmotropismo, porque é sensível ao toque do inseto que entra dentro da folha lá. E aí ali dentro da planta carnívora ela tem tricomas, pelos, que precisam ser tocados para que um impulso elétrico seja transmitido para a nervura central da folha. E aí depende de tantos
Acho que não é só um toque, tem que dar 2 toques. Eu estava lendo um troço desse outro dia. O inseto tem que dar 2 toques no tricoma para a carga elétrica ser suficiente para ativar o fechamento da folhinha dela lá, para prender o inseto na planta carnívora, né? Então tem a questão do impulso elétrico também. Por isso que eu coloquei de plantas carnívoras. Então esse tigmotropismo é o que é quando você encosta. E esse movimento natural que eu falei, que está escrito aqui, o nictinastismo, é um movimento natural que algumas plantas fazem de abrir e fechar de dia e de noite. Tá? Então, tigmotropismo e esse nictinastismo são coisas diferentes, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, pulvino e impulso elétrico. Essas que são sensíveis ao toque funcionam por causa do pulvino e do impulso elétrico. As nictinásticas, que, por exemplo, é o que está aqui no próximo slide aqui que eu coloquei, esse aí, ó, é a abertura durante o dia, fechamento à noite, mas é natural da planta, ela vai fazer isso aí sempre. Mas quem que faz isso? O pulvino e impulso elétrico. Então, o princípio de funcionamento é o mesmo. Só que uma você encosta e a planta carnívora também. E esse caso aqui são natural das plantas apresentarem. Então eles fizeram um teste, o livro do Teis traz essa figura aí, porque os caras pegaram e fizeram um teste com essas folhas compostas. E aí, aqui, ele vai mostrando, né, 12 horas de luz na escala, no eixo horizontal, aí embaixo de tempo, né? É 24 horas de luz, 24 horas de escuro. Luz e escuro. E aí, no eixo da vertical, é a posição da folha. Né? Para cima, aberta, up, e para baixo, down, fechada. Então, eles fizeram um teste e provaram o quê? Que a planta ela vai respeitando. Né? Se tem luz, ela está aberta. Se está no escuro, ela fecha. Tem luz, ela abre. No escuro, ela fecha. Aí chegou aqui no último dia, tinha luz, ela estava aberta. E aí, eles colocaram no escuro, ela fechou, só que depois ela teve uma tendência de abrir de novo, mesmo no escuro. Porque é um ritmo circadiano que a planta está adaptada a fazer aquilo todo dia. Parece coisa doido. A planta está acostumada a fazer aquilo todo dia. E mesmo sem a presença da luz, ela quis abrir os folhos. É só curiosidade. Para vocês verem quão complexo que é e quantas coisas que tem para se estudar ainda para entender o comportamento de um vegetal. Beleza. Então vamos para frente. O fitocromo permite a adaptação das plantas às alterações na qualidade de luz. Agora, nós vamos pensar em algumas situações ao longo do dia que a qualidade da luz vai mudar. E aí a planta vai perceber isso a partir do fitocromo. Então a gente começa a falar agora que a luz vermelha e vermelho distante, ela vai ser esse sinal que o fitocromo vai perceber, né? Então os comprimentos de onda que chegam até a folha fornecem informações que ajudam a planta a se ajustar ao ambiente. Agora, quais condições ambientais ao longo do dia e noite alteram os níveis desses comprimentos de onda que chega na luz natural? Vou dar só alguns exemplos para vocês verem aqui. Como que isso aí pode mudar? Essa tabelinha aqui, ó, ele traz ambientes diferentes,
fluxo luminoso, que na verdade é uma irradiância por segundo, dentro da faixa do 400 a 800 nanômetros, e ele me dá uma razão na última coluna aqui, ó. É a proporção entre luz vermelha e vermelho distante. É uma proporção, uma razão, tá? E notem que essa razão, ela está saindo de 1,19 e caindo para 0,88. Ou seja, se a razão está mudando, é porque os valores proporcionais de vermelho e vermelho distante estão mudando. Essa escala aqui, ela está feita certinha, né, para ir mudando a quantidade de luz vermelho e vermelho distante. Eu posso dizer para vocês que está havendo redução do vermelho e aumento do vermelho distante, para essa escala ir caindo de 1,19 para 0,96, 0,94. É porque eu estou diminuindo o vermelho e aumentando o vermelho distante. É matemática, é só você colocar valores numéricos aí que você vai fazendo a escala diminuir. Quais os ambientes que estão sendo citados aqui? Ó? A luz plena do dia, do sol, com a faixa de 1900. Então dá uma razão de 1,19. A razão é maior que 1, porque tem mais vermelho na luz do dia do que vermelho distante. Então, gente, aqui eu acrescentei uma informação que às vezes ficou em dúvida lá atrás. Quando a gente estava falando da ativação e inativação do fitocromo, a luz do sol, ela traz todos os comprimentos de onda, mas ela é mais rica no vermelho, tá? Então, o fitocromo, ele não vai perceber, às vezes, só a presença do vermelho. Ele tem que estar apto a perceber a proporção entre os dois. Porque se chegar vermelho distante também, e aí, o que ele faz? O que o fitocromo faz? Ele tem que perceber qual que está chegando em maior quantidade. Então, aquela questão do ativar e inativar, não é que vai chegar o entardecer, eu vou lá apertar um botão, acabou a luz vermelha, e agora só luz vermelha distante. Não existe isso, não. Vai estar chegando às duas, só que as quantidades vão mudando. A proporção vai mudando e o fitocromo vai perceber isso. Vocês conseguiram imaginar que não tem como você chegar durante o dia e falar: sol, manda só vermelho. Não manda vermelho distante, porque o fitocromo vai absorver e vai ativar. Não existe isso. O fitocromo vai perceber qual está em maior proporção. E aí ele vai ativar. Show? Então é isso, a natureza não tem como você botar um filtro no sol e falar vem só esse ou vem só aquele. Não. Mas essa proporção é extremamente importante. Então, quando você vai para a luz do pôr do sol, você tem 26,5. Cai demais. Olha a razão, 0,96. Se está menos que 1, é porque tem mais vermelho distante. É isso que o fitocromo vai perceber. Luz da lua, quase nada. Copa da floresta, é o subbosque ali, ó, é a sombra. É a sombra de uma árvore. 17. Olha a diferença de 1900 na luz do dia para 17 na sombra de uma árvore dentro da floresta. Muda totalmente a qualidade. E a 5 milímetros de profundidade no solo, 8,6. Essa proporção de 0,88, aqui citada, é extremamente importante por causa da germinação de sementes daninhas de tamanho reduzido, que não tem reserva. A semente percebe ali a qualidade da luz que está chegando naqueles primeiros milímetros. Nós estamos falando de 5 milímetros, é meio centímetro. Então você tem uma mudança brusca na qualidade da luz que está penetrando naqueles 5 milímetros do solo. Então a semente vai perceber isso ali, em pouquíssimos milímetros ela percebe essa diferença.
para saber se pode germinar ou não. Então vamos para mais um exemplo aqui de planta de sol e de sombra. Comparar as duas aqui. Tá aí, ó. O que eu tenho nessa figura aqui? No eixo da vertical, aqui na esquerda, eu tenho a taxa de alongamento. E na horizontal, lá embaixo, eu tenho uma razão, só que é de fitocromo. PFR é fitocromo ativo, dividido pelo fitocromo total. Então, essa razão ela sai de 0 até 0,8, quase 1. Vamos entender essa razão aqui primeiro, para depois a gente discutir o gráfico. Se eu tenho uma razão de 0,2, gente, o que ele está pegando? A quantidade de fitocromo ativo e dividindo pela quantidade de fitocromo total. O que engloba o fitocromo total? São as duas formas do fitocromo, a ativa e a inativa. Então, ele está pegando uma razão de 0,2, por exemplo, aqui. 0,2 é o valor dessa divisão aqui, ó. Se eu tenho 0,2, quer dizer que eu tenho pouco fitocromo ativo. A maior parte do fitocromo está provavelmente na forma inativa. Quando que eu vou ter mais fitocromo ativo? Quando essa proporção caminhar para o 0,4, para o 0,6, para o 0,8, até chegar a 1. Quando chegar a 1, quer dizer que a quantidade de fitocromo ativo está igual à quantidade de fitocromo total. Ou seja, todo o fitocromo está na forma ativa. Então, quando 0,8 é como se estivesse chegando muita luz do Sol. Mais perto do 0,8 do 1 é mais luz do Sol. Quanto mais caminho para o 0,2 para o 0,4 é sombra. Na sombra, 0,2, se eu tiver uma razão de 0,2, quer dizer que eu não tenho nada de fitocromo ativo. Está tudo na forma inativa da sombra. Então, esse gráficozinho, ele descreve de forma simples o comportamento de uma planta de sol. Está aqui, ó, sun plants. Essa reta que está descendo aí no gráfico. Isso aí, ó, planta de sol. E o pontilhado aqui, ó, shade plants, é de planta de sombra. Esse pontilhado aí é uma planta de sombra. Aí, ó. E aí eu coloquei aquelas equações de conversão do fitocromo, né? Quando a luz vermelha incide, o fitocromo inativo, que é a forma cis, ele é sensível ao vermelho, ele passa para a forma trans, que é a forma ativa. E essa forma ativa é altamente capaz de absorver mais o vermelho distante. E aí eles fazem a interconversão do ativo no inativo. E aí eu coloquei o PR também, né? Só para vocês lembrarem do inglês. PR é o fitocromo vermelho, é o inativo, capaz de absorver luz vermelha, e o FR é o ativo, capaz de absorver a luz vermelha distante para desativá-la. Então vamos lá. A planta de sol, quando ela está na sombra, que é a parte mais alta da reta aí, ó, que vocês trouxerem cá para o eixo horizontal, vai bater lá no 0,2. Ó. Ou seja, tem pouco fitocromo ativo
E muito fitocromo inativo. É porque está na sombra. Qual é o comportamento dessa planta na sombra? Estiolamento. Ela cresce em altura, reduz a área foliar e busca a luz. Então ela vai crescer. Quando começa a incidir muita luz do sol, que a razão caminha lá para perto do 0,8, deixa eu mostrar aí no gráfico. Quando ele caminha para o 0,8, né, para a razão 0,8, tem uma demora danada aí no slide aí, ó. Quando ele caminha para o 0,8, olha como que a planta fica. Quando tem mais luz vermelho, a razão tem mais fitocromo vermelho ativo, né, o vermelho da forma ativa, a planta não precisa crescer tanto, ela investe muito em área foliar e fica menor, porque ela não tem competição de luz. E o pontilhado aí, ó, é para a planta de sombra, que já está adaptada a essa condição, então ela não apresenta essa mudança, ela não tem essa mudança que a planta de sol tem, porque ela já está adaptada à sombra. Então essa mudança na qualidade da luz aí não vai fazer ela apresentar a resposta. Então tudo que está escrito aí do lado esquerdo é isso que eu falei aqui de forma mais resumida e mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu só pegar uma água aqui, 1 minuto. Já volto. Recreio nada, já voltei. Então, olha só, gente. Germinação de sementes. Basicamente aqui eu já falei as coisas que a gente tinha que falar, tá? Então não vou repetir não. É tudo sobre semente grande, semente pequena. E ó, semente pequena precisa de uma razão de vermelho, vermelho distante alta. O que é uma razão vermelho, vermelho distante alta? É a luz do sol. A semente ela tem que estar recebendo mais vermelho do que vermelho distante. Seria basicamente a luz do sol, que tem mais vermelho do que vermelho distante. Então essa semente pequena não pode estar sombreada. Se ela estiver sombreada, alguns milímetros abaixo do solo, essa razão vai se inverter. Vai ficar mais vermelho distante, que é da sombra, e isso aí ela detecta e não germina. Tá? Então, a semente pequena ela vai perceber essa mudança aí. Então, só para completar e deixa carregar aí, ó, as espécies herbáceas permanecem dormentes mesmo quando hidratadas, mas abaixo da profundidade de penetração de luz. Então a luz não atinge elas. Se elas estão na profundidade que a luz não atinge, ela não vai germinar. Então, quando ela está na superfície ou ali alguns milímetros, ela está sombreada, você tem uma baixa razão de vermelho, vermelho distante. Aquilo que eu falei, tem pouco vermelho, a sombra está sobressaindo. Então tem muito vermelho distante. Ó, enriquecimento em vermelho distante, ela não germina. Então essas sementes pequenas são fotoblásticas positivas, sensíveis à luz. E aí, agora é algo que eu já falei também, mas vamos completar isso aqui para ficar bem claro para vocês. Já está acabando.
Vai demorar muito mais. O que eu quero que vocês percebam de forma mais firme nesse conteúdo de fitocromo é essa questão de adensamento, estiolamento, competição por luz. Tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Por quê? A redução das respostas de evitação da sombra aumenta a produtividade. Vamos entender o que eu estou escrevendo aqui. Resposta de evitação da sombra. O que é evitar a sombra? Como que a planta evita a sombra? Crescendo em altura. Então essa frase está dizendo o seguinte: redução das respostas de evitação da sombra. Ou seja, parar de crescer em busca da luz. Se eu fizer minha planta parar de crescer em busca da luz, mas eu digo parar de crescer quando está tendo competição, gente, esse crescimento desenfreado. Se eu fizer minha planta não apresentar esse crescimento desenfreado em busca da luz, eu posso aumentar a produtividade dela. É isso que está escrevendo aqui. Reduzir a resposta de evitação da sombra aumenta a produtividade. Então, se a minha planta não apresentar essa resposta, ela vai aumentar a produtividade. Quando que eu vou fazer que a minha planta não apresente resposta? Quando eu não sombrear ela. Quando eu plantar ela no espaçamento adequado. Quando eu não colocar minhas plantas para competir uma com a outra pela luz. Porque do contrário, eu vou estar fazendo as minhas plantas competirem pela luz e elas vão crescer verticalmente em busca da luz. Então, a resposta ao sombreamento é o quê? Crescer vertical em busca da luz. Reduzir essa resposta do sombreamento é fazer minha planta não fazer esse crescimento vertical em busca da luz. Aí vem a questão da produtividade. Se a minha planta está no espaçamento adequado, ela não está competindo por luz, ela não precisa ficar crescendo desenfreada, o que ela vai fazer com os fotoassimilados da fotossíntese dela? Ela vai mandar para as folhas, para o grão, para o fruto, para a raiz da mandioca, né, para o tubérculo da batata. Isso significa o quê? Produtividade. Isso aí que eu quero que vocês levem desse assunto com mais firmeza. Essa questão do sombreamento da competição. Porque se eu faço a minha planta competir por luz, ela deixa de mandar fotoassimilado para a semente, para o grão, para o fruto, para a raiz, e vai mandar para o meristema de crescimento da parte aérea, multiplicar e crescer, crescer, crescer. E isso dá produtividade no final para a soja, para o milho, para o feijão? Não. Só dá produção de massa verde. Então ficou claro isso aqui, gente? Ficou claro essa parte de sombreamento, produtividade, fotoassimilado? Vocês conseguiram entender essa mensagem? Beleza. Show. Então, para finalizar aqui, olha essas fotos, deixa eu carregar aí para vocês. Eu botei várias fotos de plantios de milho diferentes, para a gente só olhar rapidamente aqui. Olha, passou aqui, peraí. Peraí, antes da foto, deixa eu voltar aqui. Tá demorando para carregar. Aí, ó. Olha só. O adensamento no caso do milho. O caso do milho é um negócio interessante. Os programas de melhoramento, eles trabalham diversas características dentro de uma planta para selecionar um cultivar, uma variedade.
E aí, como que entra esse conhecimento de fitocromo, de fisiologia de luz, né? O que eles pegaram com o milho? Variedades com maior tolerância ao adensamento. Imagine plantas que você consiga aproximá-las, colocar um espaçamento pequeno e ela não crescer demais, não apresentar aquela resposta de evitar a sombra, que é crescer. Eu adenso a planta e ela não cresce demais. Cara, isso aí é bioquímica, tem alguma coisa dentro da planta, no fitocromo, porque se a planta está sendo adensada e não está crescendo, está relacionado com fitocromo, não tem outra história. Então o melhoramento trabalhou o fitocromo também. Por quê? O que eles fizeram com o milho? Em vez de pegar e desenvolver cultivares de milho que produzisse uma espiga maior, com maior número de fileira, maior número de grãos por espiga, eles trabalharam plantas que tolerassem o adensamento, plantas que permitissem um espaçamento mais reduzido e que não crescessem demais. Por quê? Olha a jogada dos caras. Se você tiver 1 hectare de um cultivar de milho e você coloca 100 plantas nesse hectare, estou chutando, 100 hectares você coloca 100 plantas. Cada planta de milho, uma espiga. Então você tem 100 espigas nesse hectare, correto? 1 hectare, 100 plantas, 100 espigas. Uma espiga por planta. Agora, se nesse mesmo hectare eu colocar 120 plantas e colher 120 espigas com as mesmas características de tamanho, número de fileira, número de grãos, eu vou ter 20 espigas a mais. Claro que eu não vou levar em conta custo de produção, gasto de adubo maior, gasto de água maior, não estou falando disso. Só do comportamento da planta. Onde eu colocava 100 plantas, agora eu coloco 120. Onde eu colhia 100 espigas, agora eu colho 120. Então, qual foi a estratégia? Não foi melhorar a produção da planta em si, foi ela permitir o adensamento para eu colocar mais plantas dentro da mesma área. E aí ter uma produtividade maior, porque eu consegui colocar mais plantas. Perceberam isso aí, gente? Qual que é a ideia? Esse é um dos casos do milho. Por isso que eu botei essa foto aí, para vocês verem. Aqui à esquerda você tem, claro que é uma planta que já pendoou, já está no enchimento dos grãos, já está com a espiga já bem formada. À direita é uma planta mais nova, né, que não pendoou ainda. Mas você vê espaçamentos maiores, ó, nessas duas fotos de cima você tem espaçamento maior. Agora olha essa foto da esquerda embaixo. Você nem consegue entrar dentro dessa fileira de milho aí, de tão adensado que é. Então, por que eu trouxe isso aí? Para vocês verem que o manejo varia. Primeiro que esse milho de baixo pode ser usado para uma silagem ou não, eu não sei, tirei isso aí da internet. Mas, em geral, plantios mais adensados podem ser usados para silagem, porque a busca aí é massa verde. Quanto mais massa, mais silagem vai dar. Num plantio que visa espiga, não vai estar tão adensado, porque a planta não vai crescer, não se quer que a planta cresça tanto. E para fazer um plantio adensado desse, depende da variedade, do cultivar do milho, se ele já foi desenvolvido para ser adensado ou não. Você não pode sair por aí pegando qualquer semente de milho e sair adensando ela, né? Tudo vai depender do propósito que ela foi lançada, tá?
Então, assim, aqui é só uma noçãozinha bem geral, básica, qual é a aplicação do nosso conhecimento da aula de hoje na prática. Aonde você vai levar o que você está lendo, esse assunto de fitocromo, como que ele é usado indiretamente na prática, mas que cabe a nós, né? Mais uma vez, aqueles frasezinhos que eu falo, nós temos que saber, conhecer esses detalhes, né? Não vai ser todo mundo, mas a gente tem por obrigação ter esse conhecimento, né, de fotossíntese, de luz, né, de temperatura, de água, de nutrientes, porque a gente tá fazendo, por isso que eu falei desde o começo, fisiologia vegetal é conhecer como que uma planta desenvolve. Nós não vamos falar só de uma planta ou só daquela, não tem como. A gente tem que fazer um apanhado geral como uma planta desenvolve, como que ela se comporta. Aí cabe a nós a entender as mudanças ambientais e prever o que vai acontecer com aquela planta, para a gente trabalhar o manejo dela. E claro que a nossa vida é um aprendizado, né? Cada dia a gente está aprendendo algo diferente e da mesma forma que vocês, eu também, tá? Então, aqui o resto aqui foi só alguns exemplos que eu coloquei aqui. Deixa eu só carregar aí, ó, de densidade de semeadura, para alguns tipos de variedade de milho, híbrido, duplo, híbrido, triplo, simples. Você pode ter de 40 a 50 mil plantas por hectare, até 65, até 80 mil plantas por hectare. Então, de acordo com o tipo da semente do milho, você vai ter o adensamento recomendado, tá? Então, isso aí vocês vão ver, vocês já viram isso aí, né? Então, é só a título de acréscimo de curiosidade aqui mesmo. Então, o que a gente tinha hoje era isso. Eu vou parar a gravação aqui.